Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece. Nosso papo agora é Brasileirão. Estas 3 partidas deram sequência nesse domingo, a 35ª rodada. E o Inter, hein? 16 jogos sem perder, goleou o Bragantino no Beira-Rio por 4-1 e assumiu a 3ª posição na tabela. E agora vai torcer na terça-feira por um empate entre Fortaleza e Flamengo para terminar a rodada na 3ª posição. Corinthians, hein? 6 vitórias seguidas. Vou repetir. 6 vitórias seguidas do Corinthians. Pegou o elevador. Briga por vaga na Libertadores da América. E o Vasco, gente, hein? 4ª derrota seguida do Vasco. Sorte do Vasco que já tem 43 pontos na tabela. E o Bahia já não vence há 7 jogos, perdia até o finalzinho da partida em casa, na Fonte Nova, lá em Salvador, para o Atlético Paranaense por 1-0. No final do jogo, o Biel fez o gol de empate. A partir de agora, aqui no Plantão do Paulinho, vamos falar sobre última vaga direta para Libertadores da próxima temporada. Última vaga indireta para a chamada pré-Libertadores. E também a briga contra o rebaixamento. Paulinho, e o título? O título nós falamos no vídeo de ontem, pessoal. E vou atualizar agora na semana, teremos jogos aí durante a semana. Então, hoje é última vaga direta, última vaga para pré-Libertadores e também rebaixamento. Deixa eu começar então com a parte de cima da tabela, por esta briga pela última vaga direta. Sempre lembrando que sábado agora, dia 30, tem em Buenos Aires a decisão da Copa Libertadores da América entre Botafogo e Atlético Mineiro. Se o Botafogo for campeão da América, bom, aí é o seguinte, pessoal. Aqui, ó. Aí esses 6 aqui estarão classificados para a fase de grupos da Libertadores. Por enquanto já estão matematicamente classificados Palmeiras e Botafogo. E o Flamengo como campeão da Copa do Brasil. Disputam as 2 últimas vagas através do Campeonato Brasileiro. O Inter que tem 65 pontos, o Fortaleza que tem 64 com um jogo a menos e o São Paulo que tem 59. Então, Inter, Fortaleza e São Paulo, nesse momento, disputam esta última vaga direta. Se o Botafogo não for campeão, se o Atlético for campeão, então os 3 disputam 2 vagas, certo? Tem 2 vagas para os 3 aqui, ó. Inter, Fortaleza e São Paulo. Tem só uma vaga, mas como tem 3 equipes, 2 vagas para 3 equipes. Agora, se o Botafogo for campeão da América, então aí é o seguinte, ó. Essa turma aqui, todos aqui vão disputar a fase de grupos da Libertadores. Mas vamos então mostrar aqui os próximos jogos de cada um, de Inter, de Fortaleza e também de São Paulo. Inter tem Flamengo no Maracanã, Botafogo no Beira-Rio, Fortaleza no Castelão na última rodada. Fortaleza tem um jogo a menos. Tem Flamengo em casa agora terça-feira, Vitória em Salvador, Atlético Goianiense já rebaixado lá em Goiânia e o Inter na última rodada no Castelão. E o São Paulo tem Grêmio na Arena, Juventude lá no Morumbi, Botafogo da última rodada no Newton Santos lá no Rio de Janeiro. O São Paulo pode chegar, pessoal, no máximo a 68 pontos. Então, 68 pontos e 20 vitórias, certo? Se o Fortaleza fizer 5 pontos nos últimos 4 jogos que vai disputar, e se o Inter fizer, atenção, 4 pontos nos últimos 5 jogos, nos últimos 3 jogos que vai disputar, Inter e Fortaleza ficam, portanto, com essas 2 vagas que restam aí. Uma vaga em aberta, mas Inter e Fortaleza não têm garantida a vaga ainda. Então, Inter joga por 4 pontos e o Fortaleza joga por 5 pontos. Independentemente do que fizer o São Paulo. São Paulo começar a tropeçar nas últimas 3 rodadas, obviamente que Inter e Fortaleza vão para a fase de grupos da Libertadores. Repito, essa disputa aqui é se o Botafogo perder a decisão da Copa Libertadores da América para o Atlético Mineiro. Se o Galo for campeão. Se o Botafogo for campeão, aí esses 6 aqui vão para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. Vamos agora para a chamada pré-Libertadores. Seguinte, pessoal, por enquanto é G7. Se o Botafogo for campeão da América, vira G8. Aí, 7º e 8º colocados vão direto para a pré-Libertadores. Não só o 7º colocado, o 8º também vai. Se o Botafogo for campeão. Se o Atlético Mineiro for campeão da América, da Libertadores, aí é o seguinte, ó, permanece G7. Por quê? Porque o Galo é 10º colocado, tem 44. Só se o Galo nas últimas rodadas do Brasileiro, nas últimas 3 rodadas, entrar no G7. Aí vira G8, caso contrário não. Entenderam? Então vamos trabalhar por enquanto com o G7, com o Galo campeão. Se o Botafogo for campeão, vira G8. Por enquanto, então,
essa turma aqui está brigando pela última vaga. Cruzeiro 47, Bahia 47, Corinthians também 47, hein? Coringão, ó, decolando na competição, 6 vitórias seguidas, 7 jogos sem perder o Corinthians. Cruzeiro volta a jogar na quarta-feira em casa contra o Grêmio, até porque não jogou no fim de semana, porque nesse sábado teve a decisão da Copa Sul-Americana, lá em Assunção do Paraguai, o Cruzeiro perdeu por 3-1 para o Racing. Então na quarta-feira o Cruzeiro pega o Grêmio em BH. O Bahia confirmando, empatou com o Furacão, com o Atlético Paranaense, não vence já 7 jogos e tem 5 derrotas nas últimas 7 rodadas, o Bahia. Corinthians não perde a 7 jogos, tem 6 vitórias seguidas. Atlético Mineiro empatou com o São Paulo no Morumbi nesse sábado. Vasco da Gama perdeu para o Corinthians por 3-1, o Vasco vem de 4 derrotas seguidas. E o Vitória conseguiu um bom resultado, excelente resultado, empatou com o Botafogo, com o então líder Botafogo, no sábado lá no Nilton Santos. Então, Cruzeiro, Bahia e Corinthians 47, Atlético Mineiro 44, Vasco 43, Vitória 42. Se o Galo for campeão da América, o Galo sai da briga aqui, vai ter vaga direta como campeão da atual Libertadores. Se o Botafogo for campeão da América, aí vira G8 aqui, pessoal. Ao invés de estarem brigando por apenas uma vaga, vão brigar por 2 vagas esta turma aqui. Vamos aos próximos jogos de cada um. Cruzeiro tem Grêmio em BH, Bragantino em Bragança, Palmeiras lá em BH, Juventude em Caxias do Sul. Bahia tem Cuiabá e Corinthians, 2 jogos fora de casa agora. Depois, na última rodada, o Bahia recebe na Fonte Nova o já rebaixado Atlético Goianiense. Corinthians tem Criciúma fora, Bahia em casa, o Grêmio é fora, pessoal, tá? Que tá em casa, mas é fora. Grêmio na Arena. Então é Criciúma fora de casa, Bahia em São Paulo, Grêmio na Arena em Porto Alegre. Atlético Mineiro tem Juventude em casa, Vasco da Gama no Rio, Atlético Paranaense lá em BH. Vasco tem Atlético Goianiense e Atlético Mineiro, os dois jogos em casa, e na última rodada o Vasco vai enfrentar o Cuiabá na Arena Pantanal. Finalmente o Vitória, que tem agora 2 jogos em casa, contra Fortaleza e Grêmio, e na última rodada o Vitória enfrenta o Flamengo lá no Rio de Janeiro. Então, a briga, por enquanto, por uma vaga, para Cruzeiro, Bahia e Corinthians com 47, Galo 44, Vasco 43, Vitória 42. Se o Galo for campeão da América, vai direto para a fase de grupos. Se o Botafogo for o campeão da América, ao invés de G7 vira G8 aqui, a turma vai brigar não por uma, e sim por 2 vagas para a chamada pré-Libertadores. Vamos lá. Parte de baixo da tabela. O Atlético Goianiense, matematicamente rebaixado. Cuiabá com 30. Bragantino 37, Criciúma 37, Fluminense 38, Juventude 39, Grêmio 40, Atlético Paranaense 41, brigando aí para escaparem do rebaixamento. Muito bem. Teremos Fluminense e Criciúma nessa terça-feira lá no Rio. Um dos dois vai fechar a rodada entre os rebaixados. O Fluminense joga por vitória ou por empate para permanecer fora do Z4. O Criciúma só vai sair do Z4 se vencer o jogo no Rio. Se der empate ou vitória do Fluminense, Criciúma segue no Z4. Se der vitória do Criciúma sai do Z4, coloca o Fluminense. Então, Atlético Goianiense já rebaixado. Cuiabá e Bragantino é certo que vão terminar a rodada entre os rebaixados. Então resta apenas uma vaga, ou para o Criciúma ou então para a equipe do Fluminense. Tá bom, pessoal? É isso aí. 4-1 para o Inter contra o Bragantino, 16 jogos sem derrota do Inter. São 12 vitórias e 4 empates na sequência. O Inter que tem aí 83% de aproveitamento nestas últimas 16 partidas do Brasileiro. Se ampliarmos um pouquinho o leque, últimos 21 jogos do Inter, o Inter tem uma derrota apenas para o lanterna já rebaixado Atlético lá em Goiânia por 1-0. No segundo turno o Inter é líder, tem 37 pontos, 77% de aproveitamento. Bragantino não vence já há 11 rodadas, tem apenas uma vitória do Bragantino nas últimas 18 partidas do Brasileiro. Corinthians, 7 jogos sem perder, 6 vitórias seguidas. Vasco da Gama, 4 derrotas seguidas. Bahia não vence há 7 jogos, tem 5 derrotas nas últimas 7 rodadas. E o Atlético Paranaense não perde há 3 jogos, está se recuperando, tem agora na sequência 2 vitórias e 1 empate. É isso aí, fui, tchau!